muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui, de ter essa oportunidade de poder falar com todos vocês e de fazer, de construir, que essa é também uma das minhas missões, é construir uma ponte entre aqui América Latina e Europa. Uma ponte de duas direções, né? Porque às vezes pensamos que o conhecimento só vai da Europa para a América, mas tem duas direções, da América também vai para a Europa. Bom, eu vou falar um pouco do meu trabalho de doutorado, né? Vamos falar mais de ciência, né? Como historiador, vamos falar de metodologia. Mas antes eu queria falar um pouco sobre minha biografia, um pouquinho. Por quê? Porque os historiadores, os cientistas humanos, todos somos filhos do nosso tempo, né? E analisamos rigorosamente e cientificamente os fatos, os dados, etc., etc., sempre desde o nosso próprio olhar. Temos que nos distanciar como cientistas, tudo certo, mas somos humanos e temos vivências. Então, como comentava o Samuel, eu trabalhei em Barcelona, sou catalão, né? Minha língua é o catalão, falo espanhol também, português, francês, blá, blá, inglês. Mas eu fiquei apaixonado por América Latina trabalhando na Casa América, porque um dia podíamos ter Rigoberta Menchú, Prêmio Nobel da Paz, no dia seguinte o líder do MST, no dia seguinte a Michelle Bachelet do Chile, Eduardo Galeano, né? Um dia falaram, hoje vai vir o ministro da Cultura do Brasil. Esse dia vai ser potente. Aí estava esperando, pum, e apareceu um negão com uns dreadlocks enormes. Pensei, que é esse ministro? Ah, Gilberto Gil. E aí pensei, Brasil, né? É legal o Brasil, né? Nunca tinha visto um ministro assim, porque... E aí que já me comecei a apaixonar pelo Brasil também. E, enfim, em 2000, quando chegou a crise econômica na Espanha, né? Primeira coisa que faz o político é cortar saúde, educação e cultura. Então, eu trabalhava em cultura, fui demitido e decidi ir a estudar no Brasil. Sinceramente, o Brasil, quando eu viajei em 2006, me impactou muito a desigualdade, sobretudo em cidades como Salvador, São Paulo, o fato de ter... eu estava lendo Capitais da Areia, de Jorge Amado, estava em Salvador, e eu vi os protagonistas do livro lá na rua, cheirando pegamento. Então foi uma experiência dura para mim, porque, como vocês sabem, na Europa, antigamente na Espanha tinha, né? Até tinha favelas, tudo, mas não na minha geração. Eu sempre pensei que não conseguiria morar no Brasil. Aí chegou a oportunidade de ir a estudar em Maringá, pesquisei a cidade. Maringá é um lugar muito bom para morar, muita qualidade de vida, e que me permitia começar de zero. Porque apesar de que muitas pessoas acham que os europeus temos uma árvore mágica que faz dinheiro em casa, pois temos que trabalhar também. E eu cheguei com nada em Maringá e fui construindo, né? Comendo no restaurante popular, fiz o meu mestrado, trabalhei como professor de professores de escola rural, de escola indígena, de aula de história da arte, em especializações, enfim, bem variado. Depois comprei meu Fusquinha para ir nas aldeias, né? E fui progredindo até o abril passado, que terminei o meu doutorado. Um processo intenso, né? Que vocês, como vocês sabem, não é só a parte escrita, sino a psicológica e as vivências. Então, eu sou um apaixonado da América Latina. E quando eu trabalhava na Casa América, na Catalunha, conheci o líder indígena Almir Surbi. E como eu falava português, acompanhei ele para ver a Sagrada Família, a praia, o Camp Nou. Eu gosto muito de ser hospitaleiro, ser latino-americano, né? Apesar de eu não nascer aqui. Então, eu estabeleci uma relação muito boa com essa liderança indígena. Ele me convidou na aldeia dele em 2010 e eu fui para cumprir um sonho. Meu sonho desde criança foi conhecer comunidades indígenas, não só da América, sino do mundo inteiro, né? Aborígenes da Austrália, maoris da Nova Zelândia, na África. E, bom, essa viagem lá em Rondônia, né, perto da cidade de Cacoal, terra indígena, 7 de setembro, me deixou marcado, muito marcado. Sobretudo o pajé, o chamán, né?
toda a parte espiritual. E aí, quando eu voltei para Catalunha, né, eu decidi, fui lá no alto de uma montanha, na terra de Salvador Dalí, me iluminei e pensei, olha, eu tenho que estudar essa comunidade indígena. E o que eu queria estudar nessa comunidade indígena? Bom, no mestrado, eu estudei, fiz um recopilatório, assim, de como era a história desse povo. Como era antes do contato, como foi o contato em 1969 e um pouco o presente, porque esse povo indígena é conhecido por suas parcerias, por exemplo, com o Google. Eles utilizam muito computador, celular, o GPS eles utilizam para vigiar o seu território, a entrada de madeireiros, de garimpeiros, né? E com o celular você pode mandar para a polícia ambiental, para o exército, a localização exata dos invasores. Então, eles são uns indígenas que também quebra muito com esse preconceito que existe não só no Brasil, na América Latina, que é desse índio preguiçoso, que não gosta de trabalhar, blá, blá, blá. E a gente sabe que não é assim. Então, eles têm parceria com o Google, fizeram um mapa cultural Suruí, depois eu posso mandar tudo isso. Eu vou falar o meu e-mail, meu Instagram. Meu e-mail é zeus1980bcn, Barcelona, Catalunha, Noruega, @hotmail.com. Meu Instagram é zeus.m.romero. E eu posso ir mandando um pouco todas essas coisas que estou falando. Uma parceria bem interessante que tinha esse povo indígena e que me decantou a estudar eles é a venda de créditos de carbono, que gera renta para as famílias. E a empresa Natura de Curitiba comprou por valor de 100 milhões de reais esses créditos de carbono. Para nos entender, o que é os créditos de carbono? A maior causa de poluição no Brasil são as queimadas. A gente, eu também, quando eu fiz o trabalho de campo, foi na época em que os fazendeiros bolsonaristas, como resposta a umas declarações do governo alemão, decidiram via WhatsApp pegar fogo todos de uma vez, né? Então eu fui de carro desde Maringá, 1.800 quilômetros só de ida. A maioria do caminho Mato Grosso todo queimado, todo queimado. Tinha fazendas que eu andava de carro, começava a fazenda até onde terminava, que era maior que toda a Catalunha, né? E essas queimadas são a poluição. Então, esses indígenas, protegendo o seu território, protegendo sua floresta, suas árvores, que nos dá ar para todos, conseguiram vender os créditos de carbono por 100 milhões de reais. Então, eu fiquei apaixonado com essa história, né? E todo é muito bonito. A realidade, às vezes, é outra, né? Não podemos idealizar, mas é o que me impulsou a pesquisar esse povo indígena. E no doutorado, eu, particularmente, já desde criança, tinha muito interesse em entender qual é a mentalidade, qual é a forma de pensar dos povos indígenas. Porque quando eu trabalhava na Casa América, tinha pessoas de toda a América Latina, falando espanhol, português. Mas quando vinha representantes indígenas da Colômbia, México, Brasil, mesmo a gente falando a mesma língua, eu não acabava de entender muitas coisas. Por quê? Porque a cosmovisão, a forma de entender o mundo é muito diferente da nossa sociedade, né? Por muito que eles estejam já inseridos, já faz séculos, como os Guarani, dentro da nossa sociedade capitalista, selvagem, ecocida e genocida, como estamos vivenciando atualmente com o tema do coronavírus e o presidente do Brasil, genocídio mesmo. Se vemos as taxas de mortandade entre a classe média alta, acho que é 3%, entre os indígenas e pessoal da favela já vamos para 7%. O historiador não trabalha com opinião, trabalha com dados, e isso é um dado, né? E enfim, no meu doutorado, tinha curiosidade de colocar na história deles o ponto de vista deles, né? Nós, na Europa, normalmente,
temos uma visão do indígena, do quilombola, como um ser livre. Livre de quê? Dessa opressão que é o capitalismo, dessa escravidão moderna do relógio, das horas do trabalho, de essa sociedade de consumo que está destruindo o planeta, né? Então, já desde os movimentos libertários, movimentos anarquistas, socialistas, sempre um pouco mais de visão da esquerda, se enxergou os povos indígenas como um exemplo de liberdade, né? Inclusive, os povos indígenas que estão sem contactar são chamados pelos seus parentes indígenas já contatados, são chamados de povos livres, né? Então, isso já é um indicativo muito forte. Então, no doutorado, eu queria pôr a perspectiva deles sobre como foi o contato oficial, oficial porque tem um dia oficial que é a FUNAI, que é o organismo do governo que trabalha com os indígenas, teve um dia que contactou com eles, né, 7 de setembro de 1969. Mas antes já tinha contatos, né? Os indígenas sabem, mesmo isolados na floresta, eles sabem da existência da gente, né? Eles veem os aviões, eles vão espionar os colonos que ficam perto, eles furtam panelas, furtam facas, utensílios metálicos, né, que facilitam a vida deles. Eles pues, utilizam mais a madeira, a pedra. Né? Imaginem, por exemplo, cortar uma árvore para fazer uma roça com um machado de pedra demora X tempo, com um machado de metal demora muito menos. Então, eles sempre tiveram esse interesse em conseguir esses materiais de ferro que facilitam a vida para eles. Então, já tive contatos, né? E eu vou explicar um pouco desses contatos prévios. E depois do contato, né, teve o quê? A inserção na sociedade nacional brasileira. E, nesse caso, na sociedade típica de fronteira, né, do avanço da fronteira econômica. Né, a fronteira econômica vai avançando desde a chegada dos europeus na América, pela costa, até o interior. Se vocês olham um mapa das terras indígenas no Brasil, das línguas indígenas, vocês podem apreciar que na costa é onde menos tem, e no interior é onde mais tem. É precisamente por esse avanço de mais de 500 anos da fronteira econômica. Então, eu queria analisar isso, né? Como foi o contato e como foi essa inserção. Como que eu pensei fazer? Bom, como que eu fiz? Né? Vocês acham que, não sei se leram a introdução. Primeiro, eu queria saber um pouco como esses indígenas explicam sua própria história e como, ao longo do tempo, se modificou essa forma de explicar a história, né? Ou seja, antes do contato, a história se contava na beira do fogo, né? Com um relato, né? Com toda a comunidade lá junta, né? Ou, por exemplo, com cantos também, né? Os cantos são muito importantes. E esses cantos são também, explica a história do passado imediato, mas também do passado mítico, né? E aqui vemos o trabalho sobre a história cíclica, né? Os povos indígenas têm, digo, da Amazônia, a diferença das terras altas, como podem ser lá no Peru, na Bolívia, eles têm uma história cíclica. O que significa isso? Pois quando eles estão relatando, por exemplo, uma batalha contra o Cinta Larga que aconteceu hoje, ontem, uns dias atrás, eles contam como foi essa batalha com cantos e o relato deles volta lá atrás, no tempo mítico, em que um guerreiro mítico lutou uma batalha, né? Então, isso seria a história assim, que conecta mais ou menos esse passado recente com esse passado mítico. E os mitos, a diferença das religiões, as religiões são dogmáticas, é um dogma inamovível, é um livro e é dogma. Mas os mitos não. Os mitos se adaptam ao tempo.
Então, por exemplo, tive um momento em que os indígenas Paité Suruí, são esses que eu pesquisei, eles têm que explicar a existência dos brancos, dos Yara, que eles falam. E de repente se deparam com que existem outras pessoas que não são comunidades indígenas. Então aí eles criam um mito do Palop Lerejo. Palop seria o deus, né, dos indígenas, e o Palop Lerejo seria o deus dos brancos, né? Então vemos aqui um clássico exemplo de como a importância do mito para explicar o que acontece na vida, tá? Bom, então temos essa história mítica, na beira do fogo, cantos, com rituais, e a partir do momento que se contacta, né, a FUNAI contacta, e ao longo dos anos começa a construir escolas, né? Hoje no Brasil temos a educação escolar indígena, mas antigamente não tinha. Estamos falando de década de 70, plena ditadura militar. Então, na escola, aprendem outro tipo de história, uma história linear, né? A gente faz linhas do tempo. Ano zero, ano 2020. Aconteceu isso e aquilo. Os indígenas não, é cíclico. E a história se repete para eles. Não sei se vocês concordam que a história se repete. Então, eles entram nessa dinâmica, né, da história linear. Mas isso gradualmente, não é que de um dia para outro desaparece a história cíclica e aparece a linear. As duas hoje em dia convivem. Os anciãos têm mais história cíclica, os jovens têm mais história linear. Outro fato super importante, né, que é interessante para a metodologia, é que a língua deles, eles são um povo ágrafo, que não tinha escrita, né? E esses povos ágrafos, tanto na África, em qualquer lugar, eram condenados como povos sem história, porque antigamente o historiador só fazia história a partir de documento escrito. Hoje não, hoje temos a oralidade, né? Então, no Brasil, especificamente, Darcy Ribeiro foi a pessoa responsável pela introdução do SIL, Summer Institute of Linguistics, que é uma ONG norte-americana evangélica que se dedica ao quê? Se dedica a todo mundo a codificar essas línguas que só estão na oralidade, línguas indígenas, para a escrita. Com que finalidade? Traduzir a Bíblia e catequizar, né? Então aconteceu esses fatos, né? A partir do convite. Em Peru, por exemplo, foi Vargas Llosa quem convidou o Sil, né? E no Brasil, Darcy Ribeiro. Então, entram esses missionários nas aldeias. Vamos falar de religião, esse é um tema à parte, né? Hoje em dia, todos são evangélicos. O pajé é marginalizado pela comunidade. Convido vocês a assistir o documentário Ex-Pajé, que é protagonizado pelo meu amigo pajé, o Pera, que eu conheci em 2010, e também no meu trabalho de campo. E ele ganhou um prêmio do público do Festival de Berlim, né? E a vida dele, como de pajé, foi a ser satanizado precisamente por esse fundamentalismo religioso existente em igrejas neopentecostais, especificamente, tá? Então, temos esse passo, não só da codificação escrita, sino também da substituição da religião, né, do poder do pajé, xamã, para o Jesus Cristo cristão, na versão fundamentalista cristã. Enfim, uma vez os indígenas já começam a ir à escola, já começam a escrever, já começam a ler, eles conseguem acessar ao curso superior e na universidade. E a UNIR, a Universidade Federal de Rondônia, tem cursos específicos multiculturais para os povos indígenas. Lá eles aprendem, né, e basicamente se formam como professores. Esse passo da escola para a universidade é muito importante, né?
Porque os historiadores trabalhamos com fonte, certo? Eu falei antes, história oral, né? Antes, os indígenas, história oral. No momento que eles começam a escrever os seus TCCs na universidade, eles já estão criando autênticas fontes históricas da sua comunidade, fontes escritas, né? Em que eles mesmos são os pesquisadores. Já não é o Zeus, uma pessoa externa da comunidade que vai lá, pesquisa, tal, sino que é a pessoa da própria comunidade. Muitas vezes, vocês podem escutar que pessoas criticam esses trabalhos dos indígenas, os TCC. Ah, mas é que não é muito certo cientificamente. Ah, a linguagem. Os indígenas têm muita dificuldade, né, para... Eu sou o diretor da CUIA, da Universidade Estadual do Paraná, do campus Paranavaí, e eu trabalho com os estudantes indígenas. Eles têm muita dificuldade, muita. Se no Brasil a educação pública já é ruim por projeto, né, porque é um projeto da elite, imaginem com os povos indígenas. Então eles têm muita dificuldade. Mas eu li mais de, acho que eram 25 TCCs de matemática, de geografia, de alimentação, muitos temas diversos, né? O que eles estudam é multidisciplinar. Então, eu utilizei esses trabalhos, que às vezes só tinha um parágrafo que falava da comunidade dele, ou mais páginas, pois eu utilizei como fontes históricas em formato escrito. Tá? Então, né, vemos essa primeira parte do meu doutorado, esse primeiro capítulo, em que eu narro como foi essa transformação da oralidade para a escrita, do canto e do relato lá na beira do fogo, né, para espantar os mosquitos, etc., para a universidade. Né? Hoje em dia, temos mestres em geografia. O Gamanoloó Suruí, que é de matemáticas, ele vai fazer doutorado em Lisboa. Né? O líder indígena que eu conheci, Almir Suruí, ele é doutor honoris causa. Honoris causa não é por estudo, sino por trajetória de vida. E no caso dele, por ter protegido a floresta amazônica dos invasores, das queimadas, etc, etc. E para mim foi uma honra convidar Almir Suruí na banca do meu mestrado. Foi a primeira vez na história do Paraná em que um indígena formava parte de uma banca de mestrado. E isso é um fato histórico importante, porque eles são os que vivenciam a história deles, né? Temos grandes professores, grandes cientistas, etc, etc, mas cadê os indígenas? Cadê? Pois vamos a convidar eles a formar parte da comunidade acadêmica, formar parte das bancas, né? E foi muito lindo, fui buscar ele no aeroporto com meu Fusquinha, ele adorou andar de Fusquinha por Maringá, uma relação maravilhosa, né? Enfim, voltando para o doutorado, né? Esse primeiro capítulo eu expliquei essas modificações. Expliquei o que eu iria fazer nos seguintes capítulos. No capítulo seguinte, eu fiz a análise dos fatos históricos com fontes não indígenas. Eu não gosto de falar branco, negro, essas coisas, vou falar não indígenas. E o último capítulo, a análise dos mesmos fatos com fontes indígenas. Para quê? Para aportar o ponto de vista deles, né? Para visibilizar umas populações que foram invisibilizadas e que cada dia estamos trabalhando mais e mais para que sejam visíveis, certo? E, sobretudo, para construir um relato histórico inclusivo, porque senão só temos uma perspectiva, né? A história dos vencedores, a história dos gloriosos pioneiros que levaram a civilização e o desenvolvimento econômico e blá, 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 e os nomes das ruas, e as estátuas, os presidentes e os generais. Mas cadê os indígenas? Cadê os poceiros? Cadê os quilombolas nessa história? Pois essa é minha missão. Eu gosto de falar missão em lugar de trabalho. E então incorporei essa visão. Vou já terminando a parte do meu doutorado para depois chegar na metodologia. No seguinte capítulo, né, da fonte histórica não indígena, analisei o quê? A chegada
no território dos Países Suruí dos não indígenas, que foi quando? Quando chegaram por primeira vez? Pois em 1906. Com que? Com a construção do telégrafo. Quem que construiu esse telégrafo? O mariscal Cândido Rondon, né, e sua expedição, não só ele, com um grupo de trabalho. E essa rede de comunicações, que era o telégrafo, serviu para quê? Primeiro, para afiançar, para fortalecer a zona de fronteira, né, no Paraná também, passou Rondon, temos a cidade de Mariscal Cândido Rondon, temos a cidade de Rondon, né, muito Rondon por todas partes. Então, toda a parte de fronteira ficou comunicada com o telégrafo. E que mais? E da parte da fronteira para as capitais, né, ter uma agilidade de comunicações. Olha, que os colombianos vão invadir. Manda telégrafo, manda o exército para cá. Afortunadamente não aconteceu nada disso. Mas era uma infraestrutura muito importante nessa época. Para os indígenas, né, passo para outro capítulo, porque eu fiz isso não para confrontar as duas histórias, não para juntar, para sumar, né? Aqui todos somos seres humanos e vamos sumar, vamos nos enfrentar. Já passou essa época. Então, para os indígenas, pois, o que significou a chegada do telégrafo? Né? Lembrem que Rondon, se vocês não conhecem, ele é conhecido por um fato muito importante, que é não matar os indígenas. E isso é muito importante. Antes, pues, passavam por cima o exército, arrasava, matava e invisibilizava, certo? Mas o Rondon quebra esse paradigma. E podemos perguntar por quê? Porque de repente um militar decide não matar, né? Porque ele fala para os seus homens: você não pode disparar. A gente vai receber flecha, mas a gente não vai revirar. Dispara no ar para espantar, mas nunca mata nenhum indígena. Por que o senhor Rondon fez isso? Pues precisamente porque a avó de Rondon era indígena, né? E aqui chega essa palavra que temos hoje em dia, que é empatia, que eu como professor trabalho a empatia, de nos colocar no lugar do sujeito histórico que estamos falando. Então, Rondon foi essa quebra de paradigma importante. Então, ele foi construindo o telégrafo e quando encontrava os indígenas, não atacavam. Os indígenas cortavam a madeira, derrumbavam o poste telegráfico. Aí tinha que chegar de novo a construir. Derrumbava, construía, mas não matava. Né? Para os Países Suruí, a primeira vez que viram o telégrafo, né, eu fiz, como que eu sei todas essas coisas? Né? Fiz entrevistas no meu trabalho de campo, um trabalho de campo duríssimo, que eu vou explicar na parte de metodologia. Temos os TCCs e tem um livro de memórias, Memórias do Contato, que está de graça na internet. Vou mandar para você se tem interesse. Que é feito pelos próprios indígenas com a ajuda de dois jornalistas não indígenas e que traz toda os relatos desses fatos históricos que têm os anciãos. Lamentavelmente, esses anciãos estão morrendo. Quando eu cheguei lá, em 2019, não tinha vídeo, não tinha nada, eu cheguei na primeira aldeia e falaram: acabaram de morrer os dois anciãos que tinha aqui. Bom, e com o coronavírus, pois imaginem, muitos anciãos já não estão com a gente. E como falam os africanos, cada vez que um ancião, ou uma mulher também, né? Por favor, coloquem as mulheres dentro desse fato também. Quando eles morrem, né, como falam os africanos, é como uma biblioteca queimada, porque é muito conhecimento que vai embora. Isso é interessante, fazer todo esse trabalho de resgate de história oral, todos esses livros de memória, precisamente para que essas pessoas sejam imortais nos livros, né? Nas palavras, na escrita. Então, eu fiz entrevistas para complementar esse livro de memórias e complementar esses TCCs e trabalho de mestrado também, que eu utilizei para construir essa visão, esse olhar indígena da própria história, esse olhar dos Países Suruí. Lembrando que existem mais de 300 povos indígenas no Brasil e cada um deles é diferente. Tem mais de 270 línguas. Já canta Caetano Veloso: minha pátria, minha língua.
Então, imagine os indígenas, né? Cada um com sua língua, com sua cosmologia, sua visão própria. Então, os indígenas, quando viram o telégrafo, não entenderam muito bem para que servia. Mas tinha lá um objeto bem interessante para eles. Joaquim Suruí narrava, né, como o pai, não, acho que era o avô dele, né, derrumbava os postes do telégrafo, caía para pegar o ferro, o ferrinho que utilizavam para colocar o cabo. E com esse ferrinho fazia colar, fazia também utilizava para trabalhar, para fazer artesanato. Então, para eles, se para os não indígenas o telégrafo era uma rede de comunicações para a fronteira, blá, 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 para o indígena era simplesmente um lugar onde eles podiam tirar um pedacinho de ferro que depois utilizariam para facilitar a vida deles. Né? Essa seria a primeira vez que os Paetês Suruís sabem da existência dos não indígenas. Aí passam os anos, né? Em Rondônia teve um trem, ferrovia Madeira-Mamoré, para escoar o caucho, mas não afetou o território deles. Mas é muito importante dentro da história de Rondônia e perdido que não só populações indígenas, sino a muitos trabalhadores que deixaram a vida literalmente na construção dessa ferrovia que está hoje totalmente abandonada. Né? Então, o seguinte fato histórico que afeta plenamente os Paetês Suruí é a construção da rodovia BR-369, 364. Essa rodovia sai de São Paulo, do estado de São Paulo, especificamente da cidade de Itaporanga, e chega a Tehuaca. Né? Foi idealizada por Juscelino Kubitschek, né? Mas foi na época da ditadura militar que acabou finalmente de construir. Então, o que seria essa rodovia dentro dos planos da ditadura brasileira? Né? Que seria o contexto histórico que estamos falando aqui desse contrato. Seria uma porta de entrada para a floresta amazônica, para escoar os produtos amazônicos. Lá já tinha os poceiros nordestinos, mas eles se movimentavam pelos rios. Né? E essa rodovia, além de para escoar produtos, serviu para quê? Para levar os migrantes. Nesse caso, migrantes do sul do Brasil. Nessa política de branquejamento que já existe lá atrás, no Brasil, pois eles queriam branquejar toda a Amazônia, porque tem declarações lá, pessoas de Rondônia que falam assim, o senhor lá da Câmara de Comércio, de origem nordestina, não, nós os nordestinos somos baixinhos, somos feios, sorte que chegou esse povo do sul, essas mulheres loiras, bonitas, esses homens fortes, né? Aqui você já pode ver essa mentalidade, me desculpem talvez a palavra é forte, de supremacia branca. Né? Então, Rondônia e essa rodovia, especificamente para os não indígenas, foi a porta de entrada da colonização. Uma colonização que era o quê? Era uma reforma agrária, que falávamos na época da ditadura. No Paraná, especificamente, é a época da chegada do café, é a época em que se mecaniza o trabalho no campo e, portanto, muitos trabalhadores rurais não têm emprego e têm que buscar a vida em outro lugar. Paralelamente, um lugar de conflitividade agrária muito alto. Temos que lembrar que o MST é fundado na cidade de Cascavel, no Paraná. Então, a ditadura vê uma forma de resolver esse problema da luta pela terra, dessa massa de camponeses, de trabalho rural que não tem trabalho, fazendo o quê? Uma reforma agrária que, na verdade, é uma colonização. Com o quê? Com o INCRA, Instituto Nacional de Reforma Agrária e Colonização. Então, o que eu coloco no meu trabalho é que existe uma colonização interna. Né? Temos a pensar, não, a colonização, os portugueses, os espanhóis. Esses são teóricos de América Latina, como González Casanovas, Cuyascani,
em Bolívia, México, enfim, vários países, e eu e alguns outros brasileiros vemos essa colonização interna. Tudo bem, se construi a rodovia. Os indígenas, como ven os Paitesurui essa rodovia? Né? E nessa metodologia que depois explicarei, conversando com eles, explicam assim. Um dia a gente estava na aldeia, tranquilamente, fazendo nossas coisas, tal qual, e de repente a terra começou a tremer. Um barulho. Ah, e lá no longe, os árvores iam caindo. Aí os indígenas pensaram, que é isso? Que é? Por que está tremendo a terra? Que é esse barulho estranho? Nunca escutamos. Aí mandaram os guerreiros para lá, para observar. Pum, pum, pum. Chegaram lá, escondidos, né? Sempre escondidos, para que não matem eles, porque esses não eram como Rondon, esses sí que matavam, né? Então, eles enxergam a construção da rodovia. Primeiro, eles narram como tem uma máquina que emite uma fumaça tóxica que não se pode respirar, que é o diesel, né? Que a gente sabe que é poluição, não podemos respirar, e eles sentem na primeira, isso aqui é tóxico. Não podemos respirar essa fumaça maldita. E depois a tristeza de ver como é arrasada a floresta. Porque eles, sim, cortam árvores, fazem uma pequena roça, né? Plantam árvores já, depois vão para outro território, essa roça, quando já não está mais, a floresta volta a crescer. Mas com os não indígenas não é assim. É a grande escala. Então, eles definiram essa rodovia, essa obra, com um nome específico, que não lembro agora, porque é um nome muito longo em Paitesurui, mas pensem, né, a rodovia não era com asfalto, era terra. E eles colocam o nome de A Grande Praia Sem Rio. Por quê? Porque eles pensam, por que estão fazendo uma praia aqui de areia enorme, mas não tem rio aqui? Que estranho que é, né? Enfim, uma outra parte, né? Depois da rodovia, temos eles têm que fugir do seu território, que está em Juína, Mato Grosso, pela pressão colonizadora, né? Os colonos vão avançando, primeiro na época do caucho, algum indígena vai lá trabalhar no caucho e é escravizado, consegue se fugar, e aí explica nesses relatos a história, por exemplo, do herói Guaioi, que conviveu com essas pessoas estranhas que eram comedores de arroz e feijão, definido por eles, né? E que tinham panelas, etc, etc. Olhem a sabedoria indígena. Tanto quando um indígena estava com os não indígenas e voltava, como quando alguém ia furtar alguma coisa e eles voltavam para a aldeia, eles tinham que ficar numa oca longe da aldeia durante, não sei, 7 luas, 7 dias. Por quê? Quarentena. Eles sabem da existência das doenças dos não indígenas, né? E faz mais de 500 anos dessas doenças. Quando falem para vocês que os europeus não sabiam que tinha doença que matava os índios, isso é mentira. Os europeus vinham da peste negra. Os europeus pegavam o cadáver com peste negra e jogavam na catapulta na cidade inimiga. Então, guerra bacteriológica já existia, né? E os indígenas sabem disso. Os anciãos sabem disso. Então, tem que fazer quarentena, né? Então, eles, nessa época, fugem de Juína para o que seria hoje a cidade de Cacoal. Mas o que acontece? Que tem outras etnias indígenas. O que acontece? Que o território se comprime, cada vez em menos território, outras etnias indígenas, os colonos não indígenas pressionando cada vez menos território, tem que lutar pelo território, tem que lutar pelos recursos. Então aí chega o tempo do medo, né? Porque eles têm uma cronologia específica para falar da própria história. E o tempo do medo significa o quê? Pois que está constantemente sobre ataque. Você, né, você tem uma família, somos indígenas, estamos na floresta, montamos um acampamento aqui. Temos o rio perto, temos árvores frutíferas perto, fantástico. Vamos montar aqui. Vamos fazer arroz? Vamos. Vamos plantar nhame, cará para fazer o ritual da metarelá?
Itarelá é a base desses indígenas para Itesuruí, que é uma festa, quase um churrasco brasileiro. Eles pegam o nhame, cará, mandioca, milho, né? Depende. Cada ano é uma planta diferente. Tem um antropólogo francês que conseguiu colocar os relatos que falam da época da xixa, de nhame, 1900, década de 40. Os relatos que falam da xixa de milho, década de 50. Aí consegue fazer essa conexão também. O Cédric Vinec, de Paris. Estou fazendo uma resenha do livro dele em francês, 300 páginas. Enfim, então eles plantam a sua roça, ficam lá, tentam fazer a sua vida ritual, mas não podem, porque estão sob ataque constantemente e tem que fugir. E tem que fugir. E chega a um lugar e fuge para outro, fuge para outro. E isso faz com que a sociedade fique desestruturada. Já não tem a vida ritual, né? Está fugindo, é correria, tempo da correria, falavam eles. E aí o prestígio dentro da sociedade deles aumentou para os guerreiros, jovens. E os anciãos foram mais afastados. Os anciãos falavam sempre para os jovens: não faz contato. Não vai fazer contato, porque eles vão exterminar a gente. Né? Com as doenças, a gente vai morrer. Então, não façam contato. Mas aí chegou a FUNAI. E chegou a FUNAI também porque se fazia contato com a companhia de colonização. Nesse lugar, em Cacoal, a colonização foi de duas formas, pública e privada. Pública via INCRA, em que a FUNAI estabeleceu esse frente de contato, e a privada, Companhia de Colonização Itaporanga, dos irmãos Melhorança de São Paulo. Vemos também que essa colonização interna do Brasil utiliza capital paulista e mão de obra sulista. Né? E, evidentemente, a Companhia de Colonização não tem muito respeito para com os indígenas, então são histórias diferentes. A FUNAI, como que fez o contato? Tem uma chamada fase de namoro, né? Tem que namorar os indígenas, convencer eles, e eles vão, o Meireles, né? A Poena Meireles, que é o responsável pelo contato, ele ia pendurando em uma madeira, pues, um facão, uma panela, um espelho. Sim, os espelhos, como Cristóbal Colombo. Curioso. E aí se aproximavam os indígenas, o cara da FUNAI ficava escondido, aí se aproximavam os indígenas, pegava a faca, o espelhinho, tal, e deixava flechas, artesanato, porque é uma troca igualitária. Na tradição deles já tem essas trocas, que não é sem contato, só deixar. Né? E aí foi vários dias, até que o cara da FUNAI se ia aproximando mais. E chegou um dia que o cara da FUNAI saiu da floresta para cumprimentar. E o guerreiro, Nemá Suruí, foi lá e deu a mão para ele. Oi, tudo bem? Tudo bem. E aí foi o contato oficial com a FUNAI. Paralelamente, o dia seguinte, outro indígena, outro guerreiro, com esse sentimento que temos todos os humanos, com inveja do outro que tinha feito um contato, foi lá e fez contato com a companhia privada, né? E foi lá e contatou. Aí o grupo se dividiu entre os que foram em contato com a companhia privada e a pública. Os da pública, da FUNAI, voltaram para a floresta e ficaram lá 3 anos. Os que foram lá com os irmãos Melhorança, se vocês pesquisam Espigão do Oeste, o site, ele fala muito bem dos irmãos Melhorança, civilizadores, blá, blá. Fala da parte de genocídio. Né? Mas vamos ficar calados, porque senão talvez nos denunciem. Total, como foi? Cooptaram os indígenas para viver na cidade. Oh, por favor, leva aqui o seu grupo, vamos dar para vocês aqui, construir uma oca aqui, vamos dar uma casa de madeira, vamos dar tudo para vocês. Oh, vai dar tudo para nós, vamos lá. Aí eles foram lá, né? E deram tudo de graça. Tudo de graça. Eles não sabem o que é o dinheiro, não sabem o que é a roupa, não sabem nada, né? E dá tudo de graça.
Depois chega um momento que já não tem mais coisa de graça, e ele pensa, e agora? Enfim, esse seria o contato oficial e o não oficial, de duas formas, para ir sintetizando. O que acontece com o contato oficial? Eles voltam para a floresta e depois de 3 anos voltam para o acampamento da FUNAI. Por quê? Porque lá, na comunidade deles, o que eles trouxeram lá com contato oficial foi a gripe, foi a tuberculose. Né? E eles calculam que eram entre 4.000 e 3.000 indivíduos e passaram a ser 200. Então, imaginem o panorama, né? Eles explicam muito bem nas entrevistas, na memória, desse tempo da morte. Do tempo do medo, passamos o tempo da morte, que é ver os seus parentes, seus amigos, sua família morta. Não podem nem enterrar. Os cadáveres ficam jogados na floresta. Os animais comem a carne dos mortos. Né? Então, é uma época muito triste. Muito triste. Aí os anciãos falam para os jovens guerreiros: a gente avisou para você não fazer o contato. A gente sabia que isso iria acontecer. Agora vocês vão lá, os não indígenas, e falam o que está acontecendo. Aí os guerreiros foram lá, contactaram de novo com a Poena Meireles e falaram que estava morrendo. O que acontece também? E vamos refletir sobre isso. A Poena Meireles, o seu pai, Francisco Meireles, já fazia esse trabalho desde a década de 40. O que significa que eles já sabem da existência de doenças. Né? O mesmo Apoena Meireles narra, porque você lê a história e pensa, por que não vacinaram na hora? Né? Aí o Apoena Meireles fala, não, a gente não vacinou na hora porque não tínhamos um intérprete com a língua deles, blá, blá, blá. Isso é mentira, porque eles são de um tronco linguístico, Tupimondé, que já tinha contactado com o cinta larga, por exemplo. Podia pegar um cinta larga de tradutor e ir lá e falar, oh, vocês têm que se vacinar. Mas não fez. Isso foi um genocídio. Mesmo sendo indigenistas da FUNAI, que defendem os índios, etc., etc., e aleluia que tem essas pessoas, pois aconteceu isso. Um extermínio, praticamente. De aqui, a Companhia de Colonização Privada também se dedicou a fazer isso. A FUNAI levou todos os indígenas que estavam na floresta até o posto da FUNAI. Eles narram, os indígenas narram quando chegou o avião com as vacinas, vacinaram todo mundo, né? E aí começou a salvar. E aí eles começam a explicar as histórias de quando eles iam para a cidade. Né? Então, por exemplo, uma mulher nua, chegando a uma cidade lá, dessa fronteira econômica, né? Desse lugar que chamam de fim do mundo, mas eu acho que é o início do mundo. É um lugar de álcool, prostituição, né? Pouca mulher. A mulher é vista como uma mulher nua, incrível, né? Aí eles jogam calcinha, jogam sutiã, jogam roupa para a mulher. E a mulher, nossa, eles jogam de graça, que legal, colocam, né? Aí, por exemplo, Pamalona Surubim narra a primeira vez que foi na cidade e ela passou muito mal, porque entrou na cidade e os colonos ficaram todos em volta lá, né? Todos em volta, começando a cutucar ela assim, como se fosse um animal. Oh. E ela estava com um medo danado, né? Enfim, e aí, por exemplo, né, eu perguntava aí como vocês veiam um carro, um avião, todos esses objetos não indígenas. Aí explica, nossa, que eu pensava que tudo isso era criado por Palop Blerejo, pelo Deus dos não indígenas. Depois eu descobri que não, né? Que o avião foi criado por Deus, o carro foi criado por Deus. Né? Enfim, aí a colonização privada, por que cooptou, né? A outra história, pública e a privada. Por que cooptou os indígenas? Com que finalidade? Para invadir suas terras. Quando viesse aí o INCRA para demarcar o território indígena, eles iriam falar, não, mas lá no mato não tem índio, está tudo aqui na cidade, podemos colonizar aqui. Né? E tem uma
vice-diretor da FUNAI, que descobriu os planos, todo loteado dessa companhia privada para invadir o território descaradamente, né? Com a cooptação e com a violência, se é necessário. Então, foi muito difícil convencer esses indígenas que não deveriam estar lá, porque es que ele estava lá e dava de todo, não tinha que trabalhar nada, ficava lá na rede. Depois fala que são preguiçosos. Imaginem, se você está trabalhando antes do contato com sua horta, caçando, pescando, tá, tá, tá. Chega na cidade e dá de todo de graça, porque a FUNAI também, estava todo de graça. Pô, aí eles pensam, cara, as coisas vêm do céu, me dá de graça, para que eu vou trabalhar? Né? É, então os indígenas ficaram lá muito tempo, até que convenceram eles. Né? Enfim, depois tiveram que retirar mais de, acho que foram 2.000 milhas de colonos que invadiram o país, o território deles, e teve uma luta dura. Né? Inclusive, os colonos do Espigão do Oeste, liderados pelos irmãos Melhorança, da Companhia de Colonização, fizeram barricadas, queimaram, e na época da ditadura a polícia teve que ir lá a resolver e bater uns quantos colonos. Os colonos são pessoas pobres, são pessoas humildes, utilizadas pelo grande capital, pelo cara que tem o dinheiro, como punta de lança para a colonização. O INCRA dá um pedacinho de terra, sim, para a sua família. Esse pedacinho de terra, quando você desmata tudo, fica um solo fértil, né? Assim. Só que esse solo fértil dura 3, 4 anos no máximo. Você planta café, recolhe 2, 3 colheitas, mas depois já não dá mais nada à terra. Então a família não consegue sobreviver e tem que vender a terra. Aí chega quem? O latifúndio. O latifúndio diz, essa terrinha aqui não dá nada, né? Eu vou te pagar isso aqui e já pode ficar feliz. Aí compra essa terrinha, essa outra, essa outra, essa outra, essa outra, junta todo e faz um latifúndio, né? Isso é uma velha tática também. Então, teve problemática. Não se trata de demonizar os colonos são trabalhadores rurais que querem melhorar de vida, são imigrantes, eu sou imigrante, que quero um imigrante melhorar de vida em outro lugar, dar o melhor para sua família. Né? Não se trata de uma história de brancos contra índios, não é isso não. Porque o colono, o camponês, sofreu muito, né? Porque tinha a típica história dos grileiros também. Lá não tinha lei, era bala. E tem dois grupos principais que emigraram para Rondônia, especificamente em Cacoal. Os paranaenses, que um 78% dos imigrantes que chegaram a Rondônia na década de 80 são do Paraná. E especificamente em Cacoal temos os pomeranos. Os pomeranos de Pomerode, aí tem uma cidade em Santa Catarina chamada Pomerode. Os pomeranos chegaram no século XIX no Brasil, chegando da Pomerânia, que seria um estado germânico. Na verdade, nunca foi Alemanha, mas hoje eles dizem que são alemães, nunca foram, mas tudo bem, cada um. E eles agora estudam alemão lá em Pomerode, em lugar de pomerano, que seria a língua deles. Mas é curioso, né? Os brasileiros que falam, não, eu sou alemão. Falam, não, você não é alemão, você é brasileiro, né? Enfim. Então, é um grupo étnico, germânico, muito branco, muito loiro, muito claro. E aí um contraste muito grande. Tá? Enfim, já terminando essa parte. O que aconteceu depois? A luta pela terra. A expulsão dos colonos, né? A demarcação, as viagens para Brasília com a Toyota Bandeirantes, com Ailton Krenak, com o chefe, com o Raoni, todos juntos também para pôr na Constituição brasileira de 88 os direitos indígenas. E eles também narraram muito essa parte. Né? Então, isso seria um pouco a síntese do que eu expliquei no doutorado. Isso é muito resumido. Eu convido vocês a ler também. Tem alguma fala na internet, mas leiam. É muito bom ler. Então, essa história, eu me preocupei muito para colocar essa visão dos indígenas. Como fazemos isso? Qual é a metodologia, Zeus? Como, né? Olha, primeiro, a gente somos cientistas humanos.
no somos de matemáticas, no trabajamos con números. Seres humanos no son números, no son estadísticas. Morreram 2000, morreram 3000. Cada um tem um nome e um sobrenome, né? Então, a metodologia, sobretudo com os povos indígenas, tem que ser uma coisa que quebre com essa ideia do pesquisador e o objeto de pesquisa. Eu sou pesquisador, historiador, e o meu objeto de pesquisa é o povo indígena Paetê Suruí. Errado. Não é um objeto de pesquisa. Eles são humanos, são sujeitos, são pessoas. E como tal, devemos tratar eles. Isso, primeiro e mais importante, né? Então, eu fui fazer o meu trabalho de campo em outubro de 2019 e fui de carro desde Maringá, como expliquei. Não tive ajuda econômica, não tive bolsa, acho que não gostava muito do meu tema da colonização interna, não concordam. Agora sou doutor, eu posso falar tranquilamente, mas eu quase fui queimado na fogueira, né? E queimado porque também eu coloquei que os indígenas, no momento que entram no nosso sistema capitalista, eles entram como que como subalternos, no conceito de Gramsci. Alguns críticos falavam, não, mas subalterno não, indígena não. Mas o que é então? Não, porque se você diz que é subalterno, está negando que eles vivenciam a própria história. Mas não, estou falando isso. Estou falando que eles entram como trabalhador rural. A FUNAI ensina a eles a plantar café, a retomar os sítios que tinham expulsado os invasores. Eles pegaram os indígenas e continuaram com café. Para ganhar dinheiro, para comprar coisas. Eles querem um relógio, querem uma vitrola, querem música, querem cachaça. E isso se paga com dinheiro. E, portanto, aí que começa a sair desse sistema de sobrevivência que tem na floresta para o capitalismo, nesse caso de ser subalternos dentro do sistema. Então eu fui lá, sem recursos, com meu carro, mas com uma alegria, com uma felicidade, porque eu recomendo a todos vocês que pesquisem o que sai da alma de vocês, o que sai de dentro. Às vezes, tem que estudar o que o meu orientador estuda. A maioria das vezes é assim. Mas se vocês conseguem estudar o que vocês amam, que vocês têm paixão, tem um grande diferencial. Então eu fui lá de carro, e os primeiros dias, né, fui na primeira aldeia, minha ideia era dormir lá. Tinha um barraco e tal. E a primeira noite eu cheguei e dormi lá. Primeira noite eu já fui pintado, todo o meu corpo, todo. Eu andava com um shortinho, porque não podia andar pelado, mas só de shortinho, todo pintado, colar, né? E foi lindo. Só que, claro, eu tinha a ideia de que esse dinheiro, esses 100 milhões de reais, tinha feito alguma coisa para a comunidade, né? Mas não tinha quase nada. O esgoto estava lá em frente da casa. O lixo jogado por todas as partes, né? Eles têm recursos, eles têm escolas para falar, olha, antigamente o lixo a gente jogava lá porque era orgânico. A floresta comia o lixo, mas agora o plástico, a lata, não sei o quê, jogar aqui, não pode. Né? Então eu fiquei um pouco impactado. Agora, a hospitalidade é maravilhosa. Fiquei impactado porque já de primeiras falaram, não, faleceram os 2 anciãos que você queria entrevistar. Aí entrevistei um adulto que trabalhou para a FUNAI como tradutor quando a FUNAI foi contactar com os Nambiquara. Era um tradutor suruí para falar com os Nambiquara. Aí ele fez os cantos lá na beira do fogo, cantou, fez os relatos, eu gravei toda a entrevista, né? Metodologia, faz o que sai do coração. Isso é uma conversa entre 2 seres humanos. Não se coloque por encima como pesquisador, historiador, mestre europeu, branco, blá, 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 o que seja. Não, somos iguais. É uma simples conversa entre amigos. Né? Claro que você tem as perguntas na cabeça e o que você quer pesquisar, mas não pode interromper eles. E o indígena, ele gosta de falar pausado, no mínimo suas Amazônias, tranquilo. Ele vai fazer toda a sua fala, e quando ele terminar,
você fala. Não vai interromper no meio. Né? O tempo de fala também é muito importante respeitar isso como metodologia. Né? Escutar. Às vezes vai estar meia hora falando uma coisa que você não tem interesse nenhum, mas não vai cortar ele. Né? A gente tem que ser gentil, estamos na casa dele, somos visitantes. Né? Então, foi muito lindo, fiquei lá, fiz essa pequena entrevista, só que, claro, não era do tema que me interessava, mas mesmo assim fiz. E depois eu fui para a escola. Cada aldeia que eu ia na escola. Porta de entrada da aldeia é a escola. Para quê? Eu ia lá e falava para a criançada, olha, eu sou de Barcelona. Oh, Barcelona, Messi, futebol, não sei o que, futebol. Falei assim, eu sou sócio do Barcelona, meu avô era sócio, apesar de que eu não gosto de futebol hoje em dia. E aí falava para eles, olha, eu quando era criança não sabia que o mundo todo gostava de Barcelona, nem tinha nem ideia. Tive a sorte de viajar com os meus pais, que tinham uma Kombi assim, eram hippies, mas íamos viajando pela Europa. E eu ia percebendo como o povo sabia de Barcelona. Ah, Barcelona, que legal, tá, todo mundo gosta. Eu falava para as crianças indígenas, então, que saibam que vocês, os indígenas, vocês são amados em todo o mundo. Vocês são respeitados. Pode ser que o seu vizinho, o brasileiro, o latino-americano que seja mais preconceituoso, chama de vagabundo, essas coisas, né? Tem racismo, claro que tem, mas que vocês saibam que no mundo inteiro respeitam vocês e admiram vocês. E o que eu quero falar para vocês, crianças, é que escutem os seus avós, escutem os seus pais, né? Suas avós, porque eles são sábios. Vocês querem um celular, vocês querem sociedade de consumo, normal, todos nós queremos, né? Mas a sabedoria ancestral de vocês está terminando. Então, conversem com seus avós, com seus pais, e aproveitem todo esse conhecimento e não deixem morrer. Né? E isso foi uma parte da metodologia também, quando você vai no trabalho de campo. Não ir lá fazer o seu trabalho e ir embora. Uma entrevista e vou embora. Não. Você vai na comunidade. Por exemplo, eu entrava na escola e ficava descalço. Quando você entra em casa de alguém, fica descalço, né? Para não entrar sujeira, não entrar mala energia também. Então eu falava, eu vou ficar descalço porque a escola, ou quando eu fui na universidade, é a casa de todos nós. Então, por respeito. São pequenos detalhes que os entrevistados, as famílias dos entrevistados, todo mundo, porque as notícias circulam rapidamente por toda a aldeia e por todas as outras, agora mais com a internet, né? Mas sempre boca a orelha, que é a comunicação. Então, é diferente. Tem outros pesquisadores, também europeus, por exemplo, chegaram lá muito mais frios. Uma entrevista, pum, pergunta, resposta, tchau. Bom, agora se você vai na comunidade, mostra interesse, mostra respeito. A coisa que os indígenas têm muito é respeito. Né? Isso abre as portas nesse trabalho metodológico das entrevistas de resgate da memória oral. Então, você foi na primeira aldeia, dormi lá, mas eu vi que não podia dormir lá também, muito inseto, o meu corpo não está acostumado, eu suava muito. Inclusive, na primeira semana eu fiquei desidratado, tive que ir no hospital com soro, porque é muito calor dentro da floresta. Bom, aí eu estava lá na aldeia, essa era mais próxima, 1h30 de carro, voltei para a cidade, depois fui para outra aldeia. Eu visitei o máximo de aldeias possíveis, com a infraestrutura que eles têm. Era temporada seca e conseguia chegar com meu carro. Por quê? Porque se você só entrevista as lideranças, só entrevista o pajé, está perdendo todo. Por quê? Eles são lideranças, têm um discurso político. Você tem que ir entrevistar o cara que está lá plantando mandioca para saber a versão do povo, porque também tem uma pirâmide social dentro das comunidades indígenas. O que está lá em cima, ele preserva que ele esteja lá em cima. E a fala é bem diferente do que está lá embaixo. Né? Então, isso é muito importante também na hora da metodologia. Falar com o máximo número de pessoas, o mais representativo.
E uma coisa importante para mim era falar com as mulheres. A mulher indígena, uau, nossa senhora, é um tesouro. É todo, é quem cuida do filho, quem faz a roça. São muito sábias, tem muito conhecimento, né? E temos que colocar a perspectiva da mulher, porque não é só do indígena, é da mulher indígena também, né? E elas gostam muito de abraçar, né? Então, é fantástico. Então, já temos 10 minutinhos, já vou concluindo essa parte da metodologia. Outra coisa muito importante, né? Deixar falar, mostrar respeito, etc, etc. Olha, eu vivenciei situações complicadas, tinha mulheres com muitos filhos, com pais alcoólatras que batiam neles, muita violência contra a mulher, e eu voltava no hotel e chorava, porque nós somos cientistas humanos, eles não são números, e isso afeta muito. Então, na hora da metodologia, intentem se afastar desses sentimentos humanos que acontecem quando você vê situações precárias e de injustiça social. Quando eu entrevistava, aí eu fui em várias aldeias, tal, o que eu fazia? Comprava artesanato. Pode ser que alguma vez eles pidan dinheiro, mas melhor não ter dinheiro, porque às vezes eles mandaram lá para o pastor neopentecostal também, né, em lugar de comprar arroz e feijão. Então, comprem artesanato. Se compramos artesanato, mesmo os indígenas que estão no sinaleiro pedindo esmola, comprem artesanato. Valorizamos o trabalho deles, que continuem com isso. Então, essa é outra parte. A gente não está comprando a informação, não estamos comprando o que eles falam, estamos comprando a arte deles e uma troca igualitária. Percebem que eu falei da fase do namoro. Troca igualitária, de igual a igual. Eu te dou o meu conhecimento e você me dá, pois te compro o artesanato, né? Então, é importante para metodologia, primeiro, empatia, se colocar no lugar do outro, respeito, falem muito, é uma conversa entre amigos, não entrem lá com a frieza do cientista, não, né? Com carinho, com amor, muito amor e respeito. Esse é o meu conselho. Talvez você esperava, não, queremos uma metodologia específica num papel, que tal, que aqui. Não, amigos, não. Para mim, isso, eu li muito, mas é uma vivência. Vocês vão lá e vão vivenciar, e vai sair da alma de vocês, do coração de vocês, como vai ser essa metodologia, né? Como vocês vão apresentar o respeito, porque eles querem saber. E esse trabalho vai beneficiar em quê? Na minha comunidade. Porque não beneficia, para que eu vou estar aqui? Né? Então, tem que explicar em que benefícios vai ter sua pesquisa, né? Tudo isso forma parte da metodologia. Sobretudo, deixem falar, né? Enfim, tentei resumir, é um pouco complicado todo. Eu fico à disposição no meu e-mail, no meu Instagram também, tem o Facebook, Zeus Moreno Romero. E eu queria, se vocês têm alguma pergunta, se sentam livres aqui para perguntar nesses 5 minutos finais.